Imagina que você perdeu o seu celular. Aqui eu vou mostrar para vocês um script para deixar rodando dentro do Termux para conseguir rastrear o seu celular. Como nesse vídeo eu vou acabar construindo uma solução um pouco mais complexa, eu resolvi dividir esse vídeo em 5 partes. Primeiro eu vou mostrar uma solução que eu pensei para esse problema. Depois eu vou mostrar tudo o que você precisa ter instalado e configurado no seu celular para conseguir desenvolver e rodar esse script. Depois eu vou começar a construir esse script. E esse script eu vou desenvolver em duas partes. Primeiro eu vou construir uma lib para interagir ali com o Termux API. E depois eu vou criar o algoritmo para localizar o celular. E então, finalmente, eu vou mostrar a solução funcionando. Vamos lá? Bom, então qual a solução que eu pensei para esse problema? Então imagina que você não consegue lembrar onde você deixou seu celular. A solução que eu vou mostrar aqui não é a melhor solução. Inclusive existem soluções já prontas para resolver esse problema. No próprio Android tem alguns recursos que podem te ajudar a encontrar o seu celular em caso de perda ou roubo. Esse script que eu vou construir aqui é mais para fins didáticos, para mostrar um exemplo de uso do Termux API dentro do celular. Então uma forma que eu pensei para resolver esse problema é: você poderia pegar um celular emprestado e nesse celular emprestado você poderia escrever um SMS e mandar um SMS para o seu celular. Lá no seu celular você deixaria uma instância do Termux rodando com um script. Esse script ele vai ficar olhando todos os SMS que chegam no celular. Se nesse SMS tiver uma mensagem com um código que você combinar aqui dentro do seu script, por exemplo, cadê tracinho você, então o seu script pode mandar um outro SMS de resposta com a localização do aparelho. Para construir esse script, você vai precisar basicamente de 3 coisas. Primeiro você vai precisar instalar e configurar o Termux e o Termux API. Eu já mostrei como que você pode instalar o Termux nos vídeos anteriores. Eu vou deixar aqui nos comentários desse vídeo um link para os vídeos onde eu explico como você instala e configura o Termux. Um lembrete importante é que não é recomendável instalar o Termux a partir da Play Store. Eu explico isso inclusive nos vídeos anteriores. Dá uma olhada lá que você vai entender. Segunda coisa que você vai precisar é de uma IDE para desenvolvimento. Eu, pessoalmente, gosto do Acode, que eu já venho mostrando aqui nos vídeos anteriores. Terceira coisa, eu recomendo que você já tenha algum conhecimento em Node.js. Eu vou usar aqui o Node.js, que é uma linguagem que eu domino. Poderia fazer em outra linguagem? Claro que sim. Poderia fazer em Python, poderia fazer até dentro do Bean Shell mesmo, ali dentro do SSH. Mas eu escolhi aqui no meu caso o Node.js. Em relação à configuração do Termux, eu explico também nos vídeos anteriores, recomendo que você dê uma olhadinha lá se você já não viu. É importante configurar o acesso do Termux para o armazenamento do celular e o contrário. É importante configurar um acesso a partir do armazenamento do celular para que você consiga acessar os arquivos que vão estar dentro da instância do Termux. Uma outra dica que eu vou dar nesse vídeo é que esse tipo de script que vai ficar rodando em background no seu celular, olhando os SMS chegando, é importante que você ative essa opção Acquire Wake Lock, que fica aqui nas notificações quando o Termux está rodando. Então eu vou ativar aqui. Quando essa opção está ligada, o Termux ele evita que o celular desligue sozinho o seu terminal, a instância do seu terminal. O celular ele tem alguns mecanismos para economia de bateria que quando ele vê que você não está usando o seu celular, ele entra ali no que ele chama de sono profundo ou algo do tipo. E nesse estágio ele desliga algumas coisas que ficam rodando em background. Quando você ativa essa função, você evita que seu script pare de funcionar e o que perderia o sentido se você fizer um script desse tipo, né, de ficar olhando SMS, esperando ali uma mensagem para mandar a localização e para que você possa encontrar o seu celular. Uma coisa importante de comentar é que quando esse Wake Lock está ativo, o Termux acaba consumindo bastante bateria do seu celular. Então a bateria do seu celular pode acabar mais rápido enquanto essa opção estiver ativa. Bom, então eu vou começar a criar aqui o meu projeto para começar o meu desenvolvimento. Dentro aqui da minha home, eu tenho uma pastinha de projetos e eu vou criar aqui dentro dessa pastinha uma pastinha para a gente criar esse projeto. Eu vou chamar aqui de Cadê Você? Aqui dentro da minha pastinha eu vou então iniciar um projeto de Node. É óbvio, antes de qualquer coisa, para você poder usar o Node dentro do terminal do Termux, você precisa ter instalado o Node.js. Eu já mostrei isso também nos vídeos anteriores. Dá uma olhadinha ali que eu já expliquei como que você instala ali o Node.js. Então eu vou rodar aqui o npm init para iniciar o meu projeto. Deixar tudo default.
Agora eu vou abrir minha IDE e vou abrir a pastinha aqui, que está até aqui já, cadê você? Selecionar pasta. Pronto, agora eu estou pronto para começar o desenvolvimento. Primeiro eu vou desenvolver uma lib para me ajudar a interagir ali com o Termux dentro do Node.js. Vamos lá? Bom, vou criar aqui um arquivo que eu vou chamar de termux, termux.js. E só para explicar o que eu vou fazer, quando a gente instalou as APIs do Termux aqui na nossa instância, lembra que agora a gente tem uma série de comandos para interagir com recursos nativos do celular. Então, por exemplo, eu consigo ver o status da bateria, consigo ver a localização, consigo fazer o celular vibrar, volume, enfim, tem todos os recursos nativos aqui do celular. Tudo isso está disponível na linha de comando aqui da instância do meu terminal. Então, o que eu vou fazer no Node.js? Eu estou criando aqui um arquivo JS, e esse arquivo JS ele vai mandar comandos para o meu sistema operacional, entre aspas, né, para o meu Termux, que é onde vai estar rodando a minha instância do Node.js. Então, para isso, eu vou precisar importar aqui um cara chamado exec, dentro de uma lib nativa do Node.js, que é o child process. Esse exec é uma função. E como que ela funciona? O primeiro parâmetro é o comando que eu quero rodar no meu sistema operacional. Então, por exemplo, imagina que eu quero rodar o comando ls. O segundo parâmetro é uma função de callback. E eu recebo nessa função de callback 3 argumentos. Um erro, caso tenha dado alguma coisa errado, a saída, né, o output do meu comando, e uma saída de erro, chamar aqui de err_out. Isso daqui é uma função de callback. Então, só para dar um exemplo, eu vou colocar aqui um console.log do próprio output. Vou salvar e vamos ver o que acontece. Olha lá, ele mostrou os dois arquivos que eu tenho aqui nesse diretório, a mesma coisa que eu tivesse rodado aqui um ls. São os dois arquivos que estão ali dentro. Então, nessa minha lib de Termux que eu estou chamando aqui, eu quero criar funções que no fundo vão chamar esse exec, passando aqui dentro aquelas funções do Termux, que é Termux, tracinho, qualquer coisa. Então, por exemplo, location, que é a função que me retorna a localização do meu celular. Então, vamos ver o que acontece quando eu rodo isso daqui. Termux, tracinho, location. Não retornou nada? Deixa eu tentar rodar aqui o comando direto, para ver se está funcionando. Bom, eu passei um parâmetro aqui, esse last, para ele me mostrar a última localização que ele detectou. Porque às vezes ele demora para conseguir calcular a localização do celular. Então eu vou usar esse parâmetro "-rlast", que eu acho que já vai atender a gente. E você vê que ele retornou aqui latitude, longitude, altitude, são os dados ali que vieram do GPS. Então se eu rodar aqui o Node, agora sim funcionou. Então para você ver, eu peguei a localização do celular através de um comando termux dentro do Node.js. Só que o exec ele funciona com essas funções de callback. E essas funções de callback elas dificultam um pouco na hora da gente escrever aqui um algoritmo, porque se eu tiver que rodar vários execs, eu vou ter que ficar encadeando um exec dentro do outro e, putz, não vai ficar legal. Então eu vou transformar esse exec num promise, que eu acho que vai ficar bem melhor para a gente trabalhar aqui no Node.js. Então eu vou criar uma função exec genérica para eu chamar os comandos do Termux e transformar esse cara aqui num assíncrono. Então vamos lá, vou criar aqui uma função assíncrona. Vou chamar aqui de rodar comando. Eu vou receber como parâmetro um comando. Eu vou retornar uma promessa. Se você não está acostumado com promises, promise é um objeto que ele recebe como parâmetro um resolve e um reject. O resolve é uma função que eu vou chamar, é como se fosse minha função de callback, que eu vou chamar se tudo deu certo. E o reject eu vou chamar se alguma coisa deu errado. Quando eu chamar essa função aqui, rodar comando, como ela retorna um promise, automaticamente ela vai ser uma função assíncrona. Dessa forma, todo mundo que chama a minha função rodar comando pode usar ali o await na frente, ou eu pode tratar esse promise que eu estou devolvendo, aí chamar ali o .den, .cat, que são as duas formas que eu consigo trabalhar com um assíncrono dentro do JavaScript. Então aqui eu vou chamar o meu exec.
Só que se alguma coisa deu errado, eu quero tratar esse erro. Então eu vou chamar aqui o reject, passando o erro que eu recebi. Se tudo deu certo, então eu só vou chamar ali o resolve e vou passar o output, que é a saída do meu script. Eu não preciso jogar no log. Essa daqui é a minha função rodar comando. É uma função que eu, na verdade... Ah, esqueci de parametrizar aqui. Então aqui eu preciso, na verdade, tiro esse cara que está fixo, coloco aqui o comando. Eu transformei o exec do Node.js em uma função assíncrona. Isso vai facilitar bastante no desenvolvimento aqui da minha lib. Vou criar aqui uma função de teste. E aqui na minha função de teste eu vou chamar o rodar comando. E só para testar, eu vou rodar aqui um termux-info, que é um comando ali do termux. Então esse meu rodar comando ele vai me retornar esse out, caso tudo dê certo. Eu consigo criar aqui um output, que vai ser o retorno do meu rodar comando. E vou cuspir aqui no log. Vamos ver o que vai acontecer. Eu esqueci de chamar a função teste. Beleza, funcionou. Agora com essa lógica eu posso começar a construir aqui as funções que vão ser a minha lib para eu interagir com o termux. Então algumas funções que eu já sei que eu tenho que criar. Eu vou precisar criar uma função para ler SMS. E eu vou precisar criar uma função para me devolver a minha localização. Vamos começar pela primeira, função para ler SMS. As duas vão ser assíncronas, né? Que eu vou chamar ali o exec. Então tem esse comando termux sms list. Deixa eu dar uma olhada nos parâmetros que ele recebe. Então ele recebe aqui tipo, se eu vou olhar todas as mensagens, ou só o inbox, ou só as mensagens enviadas. Então para mim só vai interessar as mensagens do inbox. Então eu já posso colocar ali o "-t inbox". Vamos ver o que esse comando retorna para a gente. Então vou colocar aqui "-t inbox". Então ele retorna aqui as mensagens que eu tenho na minha caixa de entrada no formato JSON. Então eu tenho aqui algumas mensagens ali da minha caixa de entrada. Repara que eu tenho aqui um monte de spam que eu fico recebendo. Bom, como esse cara retorna um JSON, eu posso já fazer um parser desse JSON que vai ficar muito mais fácil para eu conseguir ler ali as minhas mensagens. Então eu vou criar aqui uma variável, vou chamar aqui de SMS list, que seria a lista dos meus SMS. E eu vou fazer um parse para JSON do output ali que o próprio comando do termux me retornou. Vamos dar uma olhada como que está ficando. Olha lá, ele retornou o JSON e pode ver que o JSON já está todo formatado aqui. Só que essa minha função para ler SMS, imagina que o meu celular vai ficar o tempo todo lendo ali os SMS para ver se eu recebi um SMS com um código pedindo ali a localização. Eu tenho que descartar os SMS que eu já li. Então eu preciso fazer aqui um mecanismo para, se eu chamar duas vezes essa função ler SMS, para que eu retorne só os SMS novos. Então eu vou escrever aqui uma lógica para descartar os SMS que eu já verifiquei. Então para começar, eu vou chamar aqui de ler novos SMS. E eu acho que a única forma que tem, que eu consigo pensar aqui, a primeira coisa que eu penso aqui, é criando um arquivo e salvando nesse arquivo os SMS que eu já li. Então eu vou precisar acessar o file system, né? Então vou importar aqui a lib do Node para acessar o file system. Vou criar uma constante aqui fora com o nome do arquivo para que eu vou salvar os SMS que eu já li. Então, quando eu for ler um SMS, vou primeiro recuperar o que tem nesse meu arquivo de SMS lidos. Só que se esse arquivo ainda não existe, eu preciso criar, né? Então aqui eu vou fazer uma verificação. Então, se o arquivo já existe, eu vou retornar um parse do conteúdo desse arquivo. E aqui eu vou ler o arquivo.
Se o arquivo não existe, então eu preciso criar um conteúdo em branco. Vou retornar aqui um objeto em branco, porque depois ali no final do meu método, depois que eu atualizar o conteúdo desse meu objeto com os SMS lidos, eu atualizo o arquivo. O meu método ele vai precisar retornar um resultado só dos SMS lidos. Deixa eu pensar aqui, acho que é a forma mais fácil eu criar um array, chamar aqui de resultado. Porque aí eu vou verificando, vou pegando todas as mensagens que eu leio daqui do Termux, vou olhando uma por uma, e aquelas que eu não li ainda, que eu não tinha lido ainda, eu vou adicionando aqui no meu arrayzinho de resultado. E aí no final eu retorno esse meu array de resultado. Então aqui eu coloco aqui eu vou colocar a minha lógica. Então para cada SMS que o Termux me retornar, então for each, para cada SMS, tá, então eu vou olhar se nesse meu objeto já tem aquele SMS, então eu vou ignorar. Se não tiver o SMS aqui no meu objeto, então eu adiciono no resultado. Aqui na lista de SMS, olha só, tem um campo aqui, que é esse ID, que provavelmente é o campo que identifica, é o ID do SMS. Eu vou olhar por esse ID. É underline ID. Então, SMS lidos é o objeto que retornou o arquivo que tem os SMS que eu já li. O SMS aqui é o SMS que está dentro do SMS list, que veio aqui do Termux. Então eu estou pegando o ID do SMS e estou vendo se já está ali dentro do meu SMS lidos. Se já tiver, ou melhor, se não tiver, então eu vou adicionar esse ID na lista dos SMS lidos e vou adicionar esse SMS no resultado. Vou dar um push aqui do SMS. Bom, antes de retornar, eu preciso atualizar ali o arquivo dos SMS lidos, né? Vou salvar o mesmo arquivo e o conteúdo do arquivo vai ser, vou ter que transformar em string de volta. Então vou dar um stringify. Acho que é isso. Bom, eu vou testar. Então aqui embaixo agora eu vou chamar ler novos SMS, só que essa minha função agora é uma função assíncrona. Então eu vou ter que colocar aqui um den, vou receber aqui um resultado e vou imprimir esse resultado no console. Se alguma coisa der errado, eu vou imprimir o erro no console. Vamos testar, vamos ver o que vai acontecer. Bom, ele retornou os SMS que tem na minha caixa de entrada. Teoricamente, se eu chamar de novo, ele não pode me devolver mais nenhum SMS, porque ele já leu todos. Beleza, então funcionou. Se eu der um ls aqui, ele criou um arquivo, olha lá, SMS lidos. Vamos dar uma olhada o que tem nesse arquivo. Então ele salvou, ele colocou dentro desse arquivo os IDs de todos os SMS que eu li. Então se eu chamar de novo aqui o meu script, se eu receber um SMS novo e chamar aqui meu script, então ele deve trazer nessa minha consulta. Bom, essa é a primeira função dessa minha lib, para ler novos SMS. Uma outra função que eu vou precisar na minha lib é para retornar a localização. Então eu vou precisar rodar um comando também, que é aquele termux location. A localização que ele retorna também é um JSON, né? Então eu vou dar um parser aqui desse JSON, chamar aqui de local, e vou retornar aqui a localização. Vamos testar. Epa, alguma coisa aqui ficou errado. Funcionou. Só que acho que uma coisa mais legal do que retornar aquele JSON talvez seja retornar já um link para o Google Maps com a minha localização. Vai ficar mais fácil até de consultar a localização.
Eu vou dar um pause aqui na gravação, eu tô começando a ficar sem bateria. Então eu vou pôr meu celular para carregar, daqui a pouquinho eu volto, vou aproveitar para pesquisar qual que é o link do Google Maps que eu consigo colocar aqui a localização. Voltei. Encontrei aqui a URL. Essa URL, achei no Google. Você chama aqui google.com/maps/place, aí coloca aqui a latitude e a longitude. E isso daqui vai virar um link que quando você abre, ele abre no Google Maps já na localização que você passar a latitude e longitude. O comando do Termux, ele retorna um JSON, e nesse JSON eu tenho aqui, ó, latitude e longitude. Então, eu vou fazer o seguinte, ao invés de devolver aqui, entre aspas, simples, vou colocar aqui um acento, porque eu vou interpolar aqui com o local, ponto, latitude. Então, ele retornou ali uma URL, e teoricamente, a hora que eu abrir essa URL, ele já vai me mostrar no Google Maps aonde que eu tô. Bom, agora na nossa lib a gente já tem duas funções. Eu tenho a função para ler SMS, tenho a função para devolver ali a minha localização. Eu preciso de uma outra função, porque a hora que eu ler o SMS pedindo a localização, eu preciso mandar uma resposta. Então eu vou precisar de uma outra função aqui, que é para mandar um SMS. Vamos dar uma olhada aqui no Termux. Ele tem aqui o SMS send. Vamos dar uma olhada o que ele recebe de parâmetro. Bom, então eu posso passar ali send "-n", o número que eu quero mandar a mensagem. Pelo que eu entendi aqui no final é só colocar o texto. "-n". Aqui eu vou colocar um número, então DDD e o número do celular aqui. Eu posso receber como parâmetro um número e o texto que eu quero mandar. Aqui eu vou interpolar também. Entre aspas, vou colocar aqui o texto. Acho que é só isso. Então eu vou fazer um teste. Vou colocar aqui o meu número de celular. Vou colocar aqui uma mensagem de texto. Aqui no meu celular eu tenho dois chips. Eu vou tentar. Eu estou colocando aqui o número do meu chip número 2. E aí eu vou ver se eu consigo mandar mensagem para mim mesmo. Talvez se você colocar o seu próprio número, não sei se vai dar certo. Como eu tenho dois chips aqui, talvez dê certo. Bom, teoricamente ele fez alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada nas minhas mensagens. Então tá aqui, ó, eu mesmo. Eu tenho um contato salvo aqui na minha agenda que chama eu mesmo, que é o meu próprio número. E eu recebi aqui mensagem teste do Termux. Então deu certo. Eu recebi um SMS. Funcionou. Inclusive, se eu tentar rodar aquele comando para pegar as mensagens novas, agora ele deveria retornar só essa mensagem, né? Vamos testar. Olha lá, funcionou. A única mensagem que ele retornou foi essa minha mensagem de teste. Se eu rodar de novo, já não trouxe mais nada. Vou apagar aqui essa linha de teste. Bom, teoricamente a nossa lib está pronta. A gente tem tudo o que a gente precisa aqui. Então eu só vou agora exportar, colocar aqui. Vou exportar todas as funções que a gente criou. É isso aí, nossa lib está pronta. Bom, agora a gente já tem tudo o que a gente precisa para desenvolver o script para localizar o celular. Então vamos lá. Estou aqui na pastinha do meu projeto. Primeira coisa, vou criar um arquivo index.js. Vou precisar usar aquela lib que a gente fez. Bom, eu quero que o meu script fique rodando infinitamente para ficar o tempo todo lendo mensagens. Então eu vou fazer uma espécie de loop infinito aqui. Como todas as funções que a gente fez aqui dentro são assíncronas, eu vou ter que colocar tudo dentro de uma função também. Então eu vou criar aqui uma função, vou chamar de run. E aqui dentro eu vou fazer um loop infinito. Muito cuidado, tá? Isso daqui não é uma boa prática.
Estou fazendo da forma mais simples, aqui estou improvisando, mas realmente não é a melhor prática de desenvolver isso daqui. Então, muito cuidado com esses loops infinitos. Uma coisa que a gente vai precisar fazer, inclusive, toda linguagem de programação, ou a maioria das linguagens de programação, tem alguma forma de eu dar um sleep ali, de eu fazer uma pausa. No JavaScript não tem isso nativamente, então eu vou ter que criar aqui uma função de sleep para poder, para que esse loop infinito não trave a minha engine aqui do JavaScript. Então eu preciso fazer um sleep aqui, vou colocar aqui alguns segundos. Eu vou rodar uma verificação para ler as mensagens, e aí eu vou ficar alguns segundos sem fazer nada, uns 5, 10 segundos. Depois eu volto a olhar para ver se eu recebi alguma mensagem e eu fico repetindo esse processo infinitamente. Então eu vou criar aqui a minha função de sleep. Se você pesquisar no Google sleep do JavaScript, vocês vão ver que essa é uma função meio que conhecida já. Bastante gente já teve essa dúvida. No fundo é isso. Eu retorno um promise, uma promessa, e eu vou demorar ali alguns milissegundos para mandar a resposta, para dar a resposta. E eu vou chamar esse cara aqui dentro da minha função assíncrona e eu coloco um await, ou seja, ele vai esperar o tempo que eu determinar ali na minha função. Então eu vou colocar aqui await, vou colocar 5 segundos, 5.000 milissegundos, né, dá 5 segundos. Bom, acho que a primeira coisa que a gente vai ter que fazer então é ler os novos SMS. Né? Então eu vou, como eu estou dentro de um while, eu vou dar um let aqui, colocar aqui novos SMS. Aí dentro da nossa lib, termux, que a gente distanciou ali em cima, vou chamar aquela nossa função ler novos SMS. E eu coloquei o await já aqui na frente. Bom, para cada SMS novo, eu tenho que ver se no corpo desse SMS se tem ali um código, que é o código que vai significar que eu preciso mandar a localização. Né? Então eu vou colocar aqui um if. Um dos atributos que voltam ali do termux é esse body. Então eu vou colocar aqui body. Se o corpo da mensagem for igual cadê tracinho você, a localização, então eu vou pegar aqui a localização. Então termux. Só que esse cara aqui é assíncrono, tem que colocar await. Só que como eu coloquei await aqui, isso daqui é uma função, então eu vou ter que colocar um async aqui em cima. E aí eu vou mandar um SMS, né, com a localização. Então, termux enviar SMS, que é aquela função que a gente fez para mandar SMS. Eu recebo então o número que eu quero mandar, o SMS. Eu vou pegar o número do próprio SMS. Então, o número que me mandou, eu vou responder para ele mesmo, né, a mensagem. E eu vou responder aqui com um texto. Vou colocar aqui, estou aqui. E vou colocar a localização. Olha, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que isso basta. Deixa eu salvar. Vou chamar aqui minha funçãozinha run. Deixa eu só colocar uns logs aqui, só para eu saber o que está acontecendo, né? Que ele vai ficar num loop infinito e eu não vou ter nenhum feedback ali no meu console. Então vou colocar aqui um console log ouvindo mensagens. Quando eu achar uma mensagem, eu vou colocar aqui um console log pedido de localização recebido. E depois que eu mandar, eu vou avisar que eu mandei. Eu acho que é isso. Eu acho que a nossa solução está pronta. Vamos testar. Depois eu coloco todo esse script num repositório e compartilho no comentário do vídeo para você conseguir baixar a solução completa, o código completo que a gente fez aqui. Bom, tá ouvindo as mensagens. Eu não tenho um outro celular aqui para testar, então eu vou fazer aquilo que eu falei. Eu tenho 2 chips aqui no meu celular, eu vou mandar mensagem de um chip para o outro. Isso deve ser suficiente para o nosso teste dar certo. Então eu vou escrever aqui uma mensagem nova.
mandar uma mensagem aqui para mim mesmo. A mensagem vai ser: cadê você? Vamos esperar para ver se vem uma resposta. Olha lá, já veio aqui a resposta. E veio com o link. Vou clicar aqui no link. Beleza, então ele mostrou aqui a minha localização no mapa. E aí, curtiu? Dá um joinha aí no vídeo, manda seu feedback e acompanha os próximos vídeos.